Sejam bem-vindos a mais um episódio de Um Dia na Rotina. Eu sou a Bruna e aqui no canal eu falo sobre trabalho e profissões, contando a história de diferentes pessoas. E hoje a gente está aqui com a Lawanda. Seja muito bem-vinda, obrigada. Muito prazer, Bruna. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no canal compartilhando sobre a fonoaudiologia, que é a profissão que eu amo. Ai, muito obrigada, fico muito feliz. Então, como ela falou, ela é fonoaudióloga. E conta pra gente como que começou essa tua história, assim. Eu caí na fonoaudiologia, você vai achar engraçado, mas assim, eu sempre quis ser da área da saúde quando era pequena, mas não sabia exatamente qual curso eu queria seguir. E aí uma prima minha começou a fazer fono, e minha mãe falou, por que tu não tenta fono também? Eu falei, por que não? E aí eu comecei o curso, eu sou carioca, fiz na Universidade Federal do Rio de Janeiro, minha prima também fazia lá, e no primeiro semestre, no segundo, na UFRJ, é matéria padrão para todos os cursos da Faculdade de Medicina. Então, físio, fono, TO, é uma matéria de ciclo básico, assim. Então, ainda não tinha aprofundado muito na fono, eu estava assim, será que eu vou seguir? Será que eu estou gostando mesmo? Mas daí, no terceiro período, começou matérias específicas de fonoaudiologia, de voz, de audição, e aí eu fiquei bem encantada, assim, e comecei a achar mais divertido, de fato. E foi isso, assim, eu entrei meio que por conta da minha prima que estava fazendo, eu gostar de ser da área da saúde, ter certeza que queria trabalhar com pessoas, cuidando. Então, a fonoaudiologia entrou na minha vida meio que de paraquedas, assim, mas dentro da faculdade eu fui descobrindo muitas possibilidades, porque dentro da fono tem muitas áreas, muitas especialidades que às vezes a gente nem imagina. Com certeza. E aí eu fui conhecendo, me encantando e cá estou com 10 anos de formada. Uau, que legal! Fala um pouquinho sobre essas áreas. Quais áreas possíveis de atuação? Então, dentro da fonoaudiologia, a gente tem mais de 10 especialidades. Então, tem a área de audiologia, que é com relação aos exames audiológicos, desde um bebezinho, uma empresa que faz admissão, empresas metalúrgicas, idosos que vão perdendo a audição. Então, o fonoaudiólogo faz essa parte da avaliação auditiva, dos aparelhos, implante coclear, os exames de imitanciometria. Então, o fonoaudiólogo, a audiologia é uma especialidade dentro da fono. Tem a área de voz, que é uma das minhas áreas de atuação. Ela é bem explícita, né? Voz, está muito relacionada. É a mais conhecida, né? Exatamente. A parte de linguagem infantil também é bem conhecida, né? Geralmente, quando as pessoas vêm perguntar, você é fono, trabalha com criança? Aí eu falo, não, eu não trabalho com criança. Aí todo mundo fica, nossa, mas como assim? E aí eu vou explicando um pouquinho mais. Mas assim, a voz para cantor, professor, teatro, pós-operatório de cirurgias, alterações vocais de maneira geral. A linguagem infantil, que é a primeira área da fono, a mais clássica, de crianças que falam errado, errado assim, popularmente conhecido, né? Mas basicamente desvio fonético, fonológico, atraso de aquisição de linguagem, desvios de linguagem, tanto em crianças com segmento ali, o desenvolvimento normal, quanto os outros que estão com alguma alteração. Dislexia é uma das áreas da fono também de reabilitação, né? Dentro da linguagem. Motricidade orofacial, que está relacionado a movimentos da face, paralisia facial, sono, ronco e apneia. Também é uma área de reabilitação da fono. A parte hospitalar, então pós-operatório, pacientes com disfagia. Disfagia é uma área da fono também. A disfagia é uma dificuldade de deglutição. É uma das minhas especialidades, a minha primeira especialidade. Tá. Então, pacientes que têm dificuldade para se alimentar, têm dificuldade para engolir, se engasga, risco de pneumonia do alimento ir para o pulmão, a gente precisa fazer uma avaliação fonoaudiológica especializada e uma reabilitação desses pacientes para não evoluir para uma pneumonia. E aí, na disfagia, pode ser tanto com bebezinho, com crianças, adultos e idosos. Eu, por exemplo, sou especialista em disfagia, mas não trabalho hoje mais com criança, só com adultos e idosos. Tenho colegas que são especialistas em disfagia, não atendem adultos, só criança. Então, tem essa divisão da faixa etária e do público. Tem a parte educacional, tem parte de perícia de voz. Então, são muitas especialidades dentro da fono. Eu falo que, assim, se tu cansou da área, se você é fonoaudiólogo e cansou da sua área ali central, tu pode mudar completamente o cenário, diversificar e ir para um outro ambiente, um outro contexto, que dá sempre para se reinventar, porque pode trabalhar no hospital, no consultório, igual eu estou aqui, em domicílio, numa escola, tem muitos cenários e possibilidades. Assim, alguém que está querendo entrar nesse mercado, ou até que nem tu comentou, fazer uma transição de área,
Que dica que tu daria para essas pessoas? Olha, para quem está querendo fazer uma já é fonoaudiólogo e quer fazer uma transição diária, é bom ver quais são os seus objetivos. Assim, eu vou compartilhar um pouco de como eu fiz, porque eu também migrei um Também? pouco. Não mudei 100%, mas assim, quando eu me formei, eu fui fazer residência multiprofissional aqui no HU da UFSC, que é uma modalidade de especialização que você fica no hospital, 2 anos, passa em atendimentos e tem as aulas também. E a disfagia, que eu te falei que é a minha primeira especialidade, sempre foi o meu amor dentro da fono, encantada com a disfagia. E uma das áreas que eu optei por seguir dentro da disfagia, me especializando ainda mais, é a oncologia. Então, pacientes de cirurgia de cabeça e pescoço, pacientes oncológicos de maneira geral. E aí eu fiz uma especialização também de cuidados paliativos. Então, teve um período que eu estava um pouco triste, um pouco desanimada por atender muitos pacientes que acabavam evoluindo para um desfecho desfavorável, de óbito, ou paciente em cuidados paliativos que existiam certas limitações. Daí eu estava um pouco frustrada, assim, pensando, poxa, eu queria tanto que meus pacientes evoluíssem, ficassem bem, seguissem a vida, e não era o cenário de todos eles. E aí eu comecei a expandir um pouquinho mais para voz, meu mestrado foi na área de voz, e fazer cursos, pesquisando, me especializei na área de voz também, para poder equilibrar, diversificar. Então eu tenho os pacientes continuo atendendo paciente oncológico, cuidado paliativo, disfágico, mas também comecei a atender outros casos de voz. E aí fui me aprofundando na área de comunicação, de oratória. E aí eu sinto que hoje está muito mais leve porque existe um equilíbrio. Então eu tenho dias de atendimento online, que eu atendo esses pacientes de voz, comunicação, oratória. Também atendo em consultório, mas como eu atendo pacientes de muitas regiões do Brasil, eu acabo concentrando mais no online. E aí, nos dias que eu estou na clínica, eu centralizo os pacientes de pós-operatório, disfagia, idoso, paciente mais grave. Então, eu consegui fazer esse equilíbrio, mas voltando na sua pergunta, muito porque eu tinha bem visualizado o que eu queria de objetivo. Então, assim, eu queria um pouco mais de leveza e eu queria um pouco mais de flexibilidade para atender online. Então, eu fui ver, tá, se eu quero atender online, eu posso seguir por esse caminho. Quais desses caminhos que eu gosto? Então, ter o seu objetivo claro, né? Às vezes a pessoa está num cenário diferente. Eu tenho uma amiga que ela trabalha com aparelho auditivo, com a parte de audiologia, e agora ela quer mudar para a área de voz, quer sair dessa parte de empresa, de prótese. Então, é ter o seu objetivo ali, ver as áreas, ver o que tu gosta, traçar, definir e seguir. Se não é da área da fono e quer talvez seguir para fono, lê sobre o curso, vê alguns perfis de fonoaudiólogas, as possibilidades de trabalho, para ver se realmente é o que você idealiza e se faz sentido seguir nesse curso. Tu falou que tem alguns pacientes que são assim, né, que dão palestra, cantores. Pode dar um exercício bem básico, assim, Claro. para quem fala muito ou para quem quer projetar a voz, assim. Um exercício que a gente pode fazer para melhorar a mobilidade de pregas vocais, melhorar a voz, projetar, é uma vibração de língua, que é um exercício muito simples, mas muito eficaz. Então, vamos ver se você consegue fazer. Eu sei que eu não consigo fazer direito. Isso saiu! Saiu, muito bem. Ó, já não saiu direito. Esse é um exercício que ele vai estar trabalhando principalmente mobilidade de prega vocal, mas além disso ele tem outras funções. A gente pode trazer um olhar para a respiração diafragmática para aproveitar e também trabalhar a respiração. Também vai estar trabalhando o ápice da língua, a melhora do pronúncia de fonema, onde tem um encontro consonantal com o R nas palavras trabalho, problema. Então é um exercício bem legal. E a gente pode até dificultar esse exercício. Trazendo esse movimento de lábio para articular ainda mais e deixar mais difícil. Aí convido todo mundo para tentar em casa. Esse é um exercício ótimo para voz, e aí se consegue fazer mobilizando o lábio também, você trabalha respiração, voz, ápice de língua e lábios, então fica bem completinho. E conta uma coisa curiosa que já aconteceu contigo, assim, um caso curioso, uma coisa que te chamou a atenção nessa tua trajetória. Olha, em 10 anos de formada tem muitas histórias para ser Com certeza. Vou pensar numa história leve, legal, com um desfecho positivo. Eu já tive alguns pacientes... Eu acho muito legal quando os pacientes eles dão um retorno de que eles conseguiram o que eles tinham como objetivo, contextualizando. Às vezes tem paciente que vem trabalhar comunicação, oratória, e eles têm um objetivo muito centrado de um concurso,
de uma prova específica. Então, eu já atendi alguns pacientes que eles estavam se preparando para a prova de concurso de juiz, de promotor, e é uma dedicação assim muito grande, que eles têm muitas provas, muitas etapas, tem que estudar bastante. E a comunicação é uma coisa muito importante para a prova oral. E aí, assim, os pacientes, dois assim que eu consigo lembrar, que vieram, se dedicaram, fizeram os exercícios, e aí depois eles trouxeram esse feedback de que foram aprovados, Que legal. de que foi a parte da comunicação, inclusive, foi um diferencial elogiado nas provas deles. Então, é muito legal saber que eu faço parte da vida dessas pessoas, das conquistas. Então, acho que isso é uma das coisas que me motiva a ser fonoaudióloga, tá sempre estudando, me especializando, me dedicando para entregar o melhor para quem confia a sua vida, a sua missão, seus objetivos de reabilitação em mim. E para finalizar, assim, o que esses anos de fono te ensinaram? O que tu aprendeu? Uma coisa que te marcou? Muitas coisas, mas assim, puxando um pouco para a área da disfagia, para a área da oncologia, cuidados paliativos que eu trabalho, me ensinou a ser muito grato pela vida e pela saúde, principalmente. Quando eu era mais nova, minha mãe sempre falava, filha, uma das coisas mais preciosas, um dos bens mais preciosos que a gente tem é a nossa saúde. Eu ficava assim, que saúde que eu quero trabalhar, quero fazer dinheiro, saúde é detalhe. E aí quando a gente vê, às vezes, pessoas que têm uma condição financeira muito boa, que é jovem, que é cheia de vida, enfim, e que é o momento da pessoa que não consegue fazer mais nada para melhorar a saúde, que aquele é o destino, assim, de, pô, tem filho pequeno, tá fazendo de tudo, todos os tratamentos e vai falecer porque é o momento daquela pessoa. Então, assim, me fez ser muito mais grata. Antes eu reclamava por qualquer coisa, era, sabe, daquela velha resmungona, reclamava, tô reclamando do calor. Não sei o que, minha bolsa tá reclamando do calor. O trânsito, calor. Reclamava. Era tudo reclamação. Então, eu era uma pessoa que reclamava muito fácil. E depois do meu primeiro emprego, que foi no CEPOM, lá no Hospital Oncológico aqui de Florianópolis, eu comecei a mudar muito sobre isso. Então, assim, eu via pacientes, ainda mais num cenário diferente, né? Hoje eu trabalho só particular, mas no contexto de SUS, pacientes que tinham uma vida, às vezes, muito difícil, mas que ainda assim estavam lá sorrindo, levando a vida, fazendo os exercícios, fazendo as terapias, seguindo as orientações, fazendo de tudo para evoluir, ficar bem. Às vezes a pessoa acabava falecendo, mas enfim, isso me fez aprender a realmente valorizar a saúde, que hoje eu vejo, como minha mãe dizia, que é um dos bens mais preciosos que a gente tem, e ser um pouco mais grata. Pode parecer coisa meio de coach, assim, né? Ai, seja grato, mas, gente, a gente realmente precisa ser grato, sabe? Por tudo que a gente tem, pela saúde, pela vida, pelo emprego, por ter... Mas a saúde, principalmente, foi uma coisa que eu aprendi a valorizar. E outra coisa também, pensando no lado da voz, da oratória, quando eu comecei a fazer faculdade, eu era uma pessoa muito tímida. Então, eu não gostava de falar, eu passava mal, suava, para apresentar um trabalho era um sofrimento. E aí, como eu entrei na faculdade de fonoaudiologia, eu pensei, gente, eu preciso aprender a me comunicar, né? Uma fonoaudióloga que não sabe se comunicar, não dá. E aí, eu fui fazer curso de oratória, de comunicação, então a minha profissão também me fez evoluir enquanto pessoa, no sentido de que eu era muito introspectiva, muito tímida, não falava. Eu ainda sou uma pessoa que tenho mais... Eu sou mais de ouvir do que falar. Eu gosto muito de ouvir das pessoas. Mas hoje, se eu preciso falar, eu falo, eu consigo me expor, eu consigo defender uma ideia. Então, se não fosse a fonoaudiologia, talvez eu nunca teria feito um curso de oratória e transformado a Lawanda, que antes era tímida, que não se comunicava, que tinha essa dificuldade de falar em público. Então, isso até foi uma das motivações para eu seguir nessa área, para ajudar outras pessoas que são tímidas, que não conseguem se comunicar e desenvolver isso também. Legal. A gente sempre acaba trazendo um pouco da gente pro nosso trabalho, né? Que bacana, muito obrigada, adorei conhecer a tua história, um pouquinho aqui do trabalho no consultório. E queria te convidar, né, a também o pessoal de casa se inscrever no canal aqui embaixo, deixa o seu like, comenta o que mais você quer ver aqui, que eu tento trazer para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, até mais. Tchau, tchau, muito obrigada. Obrigada também.